Oi, oi! Estamos aqui em mais um vídeo da playlist sobre o Espírito Santo. Esse é o vídeo 13. Hoje eu quero falar sobre como ouvir a voz do Espírito Santo e como ser guiado por ele. Eu já falei nos vídeos anteriores sobre isso, mas hoje eu quero falar de uma forma bem detalhada e minuciosa para deixar claro de uma vez por todas. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu já tive experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. E quando eu converso com alguém, eu fico observando um pouco o quanto as pessoas são ignorantes sobre o Espírito Santo. O quanto conhecem pouco, sabem pouco sobre ele. O quanto tem pouca intimidade, pouco relacionamento. E eu falo para essas pessoas que eu ouço a voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo fala comigo, às vezes de maneira clara, às vezes eu copio o que ele fala, eu ouço frases completas, textos. Deus já me usou em profecias inúmeras vezes, em revelações sobrenaturais sobre intimidade de pessoas, coisas secretas, coisas ocultas, sobre segredos. Deus tem me usado para entregar recados dele para inúmeras pessoas. E eu fico observando que acho que as pessoas acham que o Espírito Santo brada no meu ouvido com a voz audível. E eu quero deixar claro nesse vídeo hoje que muitas vezes o Espírito Santo ele fala de uma forma tão suave. Às vezes ele nem fala. A maioria das vezes ele não fala. A maioria das vezes ele me dá apenas uma impressão no meu espírito e eu que vou traduzir, interpretar e entender o que significa aquela impressão. Às vezes não é impressão, às vezes é um sentimento, às vezes é só um pensamento. Então eu quero dizer para você que está vendo e ouvindo esse vídeo. Se você quer ter intimidade com o Espírito Santo, não espere manifestações sobrenaturais de maneira extraordinária, impactantes, inúmeras vezes. Acontece. Mas não fique nessa expectativa e nessa ansiedade de querer ver coisas, ouvir coisas, se sentir coisas que você nunca ouviu, viu ou sentiu. Ele pode e muitas vezes se manifesta sim. Mas eu digo que a maioria das vezes não. Então você precisa desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo. Ligar as antenas e quando você perceber alguma coisa diferente, você segurar aquilo ali. O que é algo diferente? É aquilo que eu nunca pensei antes e que é segundo a Bíblia. E você examina a palavra de Deus e vê que é condizente com a palavra de Deus. Eu vou contar para vocês algumas experiências que eu tive com o Espírito Santo, sobrenaturais. Uma delas, eu estava trabalhando na rua e aí o Espírito Santo me tomou para falar com uma pessoa na rua. E aí eu comecei a falar um monte de coisa para ela e disse: para você saber que é Deus, eu vou te dizer uma coisa. Aquele dia que aquela bala falhou foi Deus. E ali Deus me trouxe a revelação de uma pessoa atirando nele e o revólver falhando. E aí ele me mostrou no rosto assim a marca do cano do revólver. O cara atirou aqui, botou o revólver na cara dele, atirou, a bala caiu no chão e não atingiu ele.
E o Espírito Santo me revelou. Eu hoje eu fui tocado no Espírito Santo para dar uma Bíblia minha de estudo muito cara, que eu tinha um amor muito grande, não tinha terminado de ler, tinha comprado recentemente, para uma pessoa estranha que eu não conheço, nunca vi na vida. Quer dizer, nunca vi mal de falar. Que eu não conheço, não sei nem o nome. E o Espírito Santo me fez dar minha Bíblia de estudo para essa mulher e me fez entregar uma profecia para ela. E foi algo sobrenatural porque testificou tudo o que ele falou. Mas eu quero te dizer que a maioria das vezes não é assim. A maioria das vezes eu preciso ler Bíblia para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu preciso fazer o que a Bíblia ensina para fazer a vontade do Espírito Santo. E muitas vezes ele vai ficar esperando que você o obedeça. Não adianta você querer uma experiência sobrenatural se você não obedece nem as coisas simples. Quais são as coisas simples do Espírito Santo? Amar, perdoar, ser humilde, ser simples, ter paciência, domínio próprio, mansidão, bondade, misericórdia, temperança. Isso já está na Bíblia. Então, eu não preciso de efeitos sobrenaturais para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele fala pela palavra, ele fala pela Bíblia. Muitas vezes eu sinto um fogo queimando meu peito, sei que é o Espírito Santo. Muitas vezes eu sinto um peso para orar, para fazer algo que eu sei que é o Espírito Santo. Quando você sentir algo diferente, muitas vezes é Ele. Desde que seja condizente com a palavra. Eu sou uma pessoa pentecostal. E neopentecostal também. Eu creio em todos os dons e sinais do Espírito Santo. Mas infelizmente nas igrejas pentecostais, como eu já falei em vídeos anteriores, nós temos exageros. E muitas vezes aquilo ali não é Deus. É a carne, a alma, ou até o espírito da pessoa, mas não o Espírito Santo. Então eu quero dizer nesse vídeo, você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Aprenda a desenvolver a fé. Como assim, Mateus, a desenvolver a fé? A fé é a certeza das coisas que se espera e a prova do que não se vê. Você não precisa ver o Espírito Santo para saber que ele está falando com você. Então, aprenda a ser guiado pela fé. Não espere vir um sentimento. Se você teve vontade de fazer algo de Deus, muitas vezes é o Espírito Santo te sinalizando para fazer. Então, deixe a sua vida ser guiada pela fé. E cada passo de fé que você dá, você vai crescendo em intimidade e experiência. E isso vai aumentando os sinais. Vai aumentando as manifestações. Quanto mais você vive a vida no Espírito, mais o Espírito Santo se manifesta. Então, para se ouvir a voz de Deus, você tem que ter fé. É um passo importante. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. É um princípio básico. A leitura bíblica, a fé. Então você tem que ter fé e ler a palavra. Assim você vai crescendo em intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais você vive a vida no Espírito, mais você cresce e aprende a ouvir sua voz. O Espírito Santo não vai fazer grandes coisas na sua vida se você não consegue nem obedecer as pequenas. Uma coisa básica que o Espírito Santo faz é nos ensinar a amar. Mas ele dá nos atos de amor simples. Começando amando dentro de casa, amando o próximo. Comece a desenvolver esse amor, alimentar esse amor cresce. E assim, a cada dia você vai crescendo nessa intimidade, nesse conhecimento sobre o Espírito Santo. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Grande abraço. A paz do Senhor.